Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal Meu Poderoso Leão. Nesse momento o jogo ainda não terminou, mas já fiz questão de fazer o vídeo porque não vai sair nada mais daí além desse jogo horroroso que o Clube do Remo fez. O Remo começou com o pé esquerdo, exatamente, começou com o pé esquerdo totalmente, tá? Um primeiro tempo ruim do Clube do Remo e um segundo tempo pior do que o primeiro. Então vamos falar sobre isso, vamos entender, tentar pelo menos entender, né? Se é que dá para entender o que foi que aconteceu hoje, tá? Um início de primeiro tempo muito ruim, muito parecido com o início de primeiro tempo do Corinthians, onde o São Bernardo simplesmente amassou o Clube do Remo nos 15 primeiros minutos. Amassou, uma pressão gigante, uma marcação alta em cima do Clube do Remo, um time que pressionou demais, que chegou bastante. Teve um momento ali que estava 7-0 em finalizações para o São Bernardo, tá? Contra o Clube do Remo. 7-0. E isso eu estou falando dos primeiros 15 minutos. É praticamente aí, na verdade, é quase, né? É quase que uma finalização a cada 2 minutos, para vocês entenderem o tamanho da pressão que o Clube do Remo tomou no início dessa partida, tá? E aos 4 minutos, devido a essa pressão, né? Aos 4 minutos, numa cobrança de falta totalmente despretensiosa do Matheus Oliveira, o Vinícius cai atrasado na bola e aceita o gol. E aí o Remo já começa ali, né? Já começa a Série C em desvantagem, recebendo pressão, não conseguindo jogar. O Remo só foi chegar no gol do São Bernardo aos 16 minutos e meio, se eu não estou enganado, com a bola do Jean Silva. O Jean Silva que iniciou no seu lado direito, né? Iniciou ali no lado direito, mais no lado direito, e deixando o Muriqui mais para o lado esquerdo, digamos assim, que eles ficavam os dois no ataque. E o Marcelo Cabo pediu que ele invertesse o lado para tentar aí confundir a zaga do São Bernardo. Então ele conseguiu jogar um pouquinho melhor, coisa pouca também, quando ele caiu mais pelo lado esquerdo. E foi assim que ele chegou a chutar. E o primeiro chute do Clube do Remo só saiu aos 16 minutos e meio do primeiro tempo. Para vocês entenderem o tamanho da pressão e como foi muito ruim esse início do Clube do Remo, tá? 4 jogadores, é lógico que tem mais, tá? Mas 4 jogadores foram meros espectadores na partida de hoje, tá? Principalmente o Matheus Galdesani e o Pablo Roberto. Muito ruim. Uma partida pífia dos dois. Galdesani e Pablo Roberto, não, desculpa, e Richard Franco. Matheus Galdesani e Richard Franco fizeram uma partida pífia. Inclusive no segundo gol do São Bernardo, o Richard Franco perde a bola, não volta marcando, fica andando, fica olhando a condução da jogada por parte do São Bernardo até chegar ao gol. Ele não fez absolutamente nada. Ele não deu combate, ele não fez nada, tá? Absolutamente nada na partida, tá? Ele não fez nada na partida. Então, assim, meros espectadores. Os dois volantes foram meros espectadores na partida de hoje. Assim como os dois laterais. Uma partida também muito ruim, principalmente do Leonan. O Leonan fez um jogo péssimo. O primeiro tempo todo, praticamente, foi o Marcelo Cabo falando com o Leonan, tentando fazer o Leonan encaixar na partida, entrar no jogo. O Leonan não dava nem opção de passe no primeiro passe, na primeira linha. E eu estou falando isso por quê? Porque normalmente a opção do primeiro passe, aquele passe que sai com um pouco mais de qualidade lá da primeira linha de marcação, normalmente ele é do Uchoa. Só que o São Bernardo, inteligentemente, grudou o João Carlos, o camisa 9 do São Bernardo, no Uchoa. Então o Uchoa, para onde ele ia, o João Carlos ia, atrapalhando ali o primeiro passe, o passe que faz chegar na linha do segundo volante e faz chegar no Pablo Roberto. E o Pablo Roberto também recebendo uma marcação quase que individual. Então, assim, como o São Bernardo fez essa leitura e parou os dois jogadores que fazem o passe pelo meio de campo do Clube do Remo, o Clube do Remo teve muito problema para sair. Era muito chutão, muita ligação direta. O Marcelo Cabo louco da vida, porque os laterais não davam opção de passe.
Muito complicado realmente, muito complicado esse início. Lá pelos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o Remo encaixa um pouco mais na partida. O Anderson Ochoa, percebendo que estava difícil para ele receber essa bola na linha ali da primeira volância, ele desce um pouco mais, abre os zagueiros, naquela formação quase de 3 zagueiros ali, que é sempre feita, né, quando há um problema de passe ali naquela primeira linha do primeiro volante. O Anderson Ochoa desce, os zagueiros abrem e os laterais viram quase que pontas, né? E aí isso melhorou um pouco mais, isso abriu um pouco mais a possibilidade desse primeiro passe e a bola começou a chegar um pouco mais no Pablo Roberto, tá? Porém, o Pablo Roberto também, na minha opinião hoje, podem discordar à vontade, sem problema, mas o Pablo Roberto também não entrou na partida hoje. Pablo Roberto, ele conseguiu fazer alguns passes, conseguiu fazer algumas jogadas, mas muito aquém do que é o Pablo Roberto. Muito aquém. Isso devido à leitura de jogo do técnico de São Bernardo, que realmente encaçapou ali, né, encaixou uma marcação no Pablo Roberto e dificultou que o Pablo Roberto conseguisse jogar. E as decisões que ele tomou ali realmente foram decisões muito, muito, muito ruins. E o Remo, apesar de ter terminado um pouco melhor do que o São Bernardo no primeiro tempo, mas terminou em desvantagem. Enfim, foi com essa desvantagem de 1-0 para o segundo tempo, tá? Então, assim, no primeiro tempo tomou o gol do Matheus Oliveira de falta, aquele Matheus Oliveira que passou por aqui, que não fez absolutamente nada, tá? Ele fez o gol e ele até apareceu bem também em algumas outras jogadas. Como eu falei no vídeo, quem viu o vídeo de hoje à tarde, eu falei, o São Bernardo, ele ataca com muita gente, de 3, tá? De 3 a 5 jogadores. Isso acontece principalmente por causa da aproximação dos meias. O Matheus Oliveira deu mais dois ou três chutes a gol após o gol dele de falta por causa dessa aproximação, tá? Então, assim, tudo que eu falei que iria acontecer no vídeo de hoje à tarde acabou acontecendo. A única coisa que eu disse que foi modificado aqui também, uma leitura do técnico de São Bernardo, foi a formação. O São Bernardo veio numa formação de 3-4-3, onde ele povoou um pouco mais o meio de campo para poder ganhar isso, para poder ganhar o meio de campo, sabendo que ganhando o meio de campo do clube do Remo, ele para o ataque, e foi exatamente o que aconteceu. O jogo volta para o segundo tempo sem alterações, o Remo de novo sendo encaçapado pelo São Bernardo, não conseguindo sair, não conseguindo jogar, os jogadores que já estavam cansados de tanto correr atrás da bola, assim, jogadores como, por exemplo, o Richard Franco, né, não conseguiram mais fazer marcações, o Galdesani também não conseguia mais marcar ninguém. O São Bernardo, através de uma jogada, uma boa jogada de troca de passes ali pelo lado esquerdo do ataque, conseguiu chegar ao seu segundo gol com o João Carlos. E eu falei também no vídeo de hoje à tarde, muito cuidado com o Jean Carlos e com o Léo, tá? Muito cuidado com o Jean Carlos e o Léo. Exatamente por quê? Porque são bons atacantes. Sabem fazer gol. Tanto o Léo Jabá quanto o João Carlos. Não à toa o João Carlos fez o segundo gol, que foi dessa bonita jogada pela esquerda, onde ele recebeu a bola sozinho no meio dos zagueiros, e aí no segundo tempo os zagueiros também decidiram não jogar, e aí a coisa complicou demais. Após o segundo gol, principalmente, o Remo se perdeu totalmente, não conseguia fazer mais nada. Inclusive o técnico Marcelo Cabo, achei que se perdeu também, e a gente vai já falar sobre isso, tá? E aí o Remo não conseguia se achar, não conseguia se encontrar, 2-0 já na partida, e o Remo não conseguia fazer absolutamente nada. Numa tentativa de buscar uma outra alternativa de jogo, tá? Para tentar melhorar, quem sabe, alguma coisa ali, o técnico Marcelo Cabo tira os dois volantes que estavam simplesmente como meros espectadores na partida, Galdesani e Richard Franco, e coloca o Fabinho e coloca o Álvaro, tá? O que ele quis fazer? Muita gente disse, ele vai descer o Muriqui para segundo volante. Não, gente. Ele desceu o Pablo Roberto para segundo volante. E isso eu achei um erro
crucial. Por quê? Porque aí o Pablo Roberto, como ele desceu para a linha de segundo volante e ele joga mais pelo lado esquerdo, o São Bernardo passou a atacar mais pelo lado direito, ou seja, nas costas do Pablo Roberto, porque o Pablo Roberto não é um segundo volante de marcação. Então, quando ele desce o Pablo Roberto e ele desce o Jean Silva também para a linha da volância, para a linha de meio de campo, melhor dizendo, deixando só o Muriqui e o Fabinho lá na frente, ele coloca dois jogadores que não são bons na marcação, não são volantes de ofício para poder marcar, para poder correr atrás e quem sabe chegar com mais rapidez no ataque. Isso não deu certo. O time continuou perdido, o time continuou sem saber o que fazer. O Pablo Roberto tentava, mas também errava muito. A parte técnica do Pablo Roberto hoje deixou a desejar. Ele adiantava demais a bola, ele conseguia se perder. Os jogadores que recebiam a bola não conseguiam matar a bola direito. O Ícaro não conseguia se encontrar mais no segundo tempo, assim como o Diego Guerra. Foi muito, muito, muito difícil. Os dois laterais continuavam errando demais. E isso sobrecarregava quem? O Muriqui, que estava lá na frente e que tinha que voltar para poder buscar esse jogo. Então ficou muito complicado realmente. O Remo não conseguiu jogar, não deu certo essa alteração do Marcelo Cabo. E aí eu acho que foi um erro dele, já que o time tem um monte de volante. Poderia, por exemplo, colocar o Paulinho Curuá, que é um cara mais pesado, na segunda volância para tentar ajudar o Shoa na marcação, e o Álvaro, que é um cara um pouco mais veloz, para fazer essa bola chegar com um pouco mais de qualidade no Pablo Roberto. Deixava o Pablo Roberto lá na meia de armação, não precisava baixar ele para a linha de segundo volante. Acho que é aí que foi o erro do Marcelo Cabo. Essa decisão dele, para mim, foi errada. Mas ele tentou mudar a formação do jogo, tentou mudar a formação do Clube do Remo para tentar surpreender o São Bernardo. Mas o São Bernardo continuou muito focado, muito fechado ali na marcação dele e saindo sempre nos contra-ataques muito perigosos, principalmente com o Léo Jabá, que é um jogador muito veloz e que eu já tinha falado. Tem que ter muito cuidado com o Léo Jabá, ele é muito veloz. O João Carlos também é um jogador muito bom, é um atacante que faz muitos gols. E não à toa o Léo Jabá fez aí o terceiro gol do São Bernardo, decretando, fechando aí o caixão do Clube do Remo, que chegou ao seu gol com o Kevin, né? O Kevin, estreante não só da Série C, mas também do Clube do Remo, né? Foi apresentado agora esses dias oficialmente. Ele faz o gol de honra, digamos assim, do Clube do Remo, para não ficar tão feio, né? Já que 3-0 era uma lombada muito grande, ele vai lá e faz um 3-1 para não sair tão feio, digamos assim, para o Clube do Remo. Mas o fato é que após o terceiro gol do Léo Jabá, a coisa já tinha se perdido, já tinha ido para o brejo, e o Remo, que estava perdido, né, ficou perdido durante toda a partida praticamente, acabou aí saindo realmente com um nocaute, digamos assim. Se fosse uma luta, um MMA seria um nocaute muito bem dado pelo São Bernardo. Eu falei hoje à tarde, no vídeo de hoje à tarde, que o São Bernardo entra nessa Série C, apesar de ter vindo da Série D, mas de acordo com o Campeonato Paulista que ele fez, a gente já percebia que era um time muito bem treinado, um time muito bem montado, e ele chega assim como um dos favoritos a subir para a Série B. E eu disse que seria muito difícil, até porque o jogo lá na casa deles é muito complicado. Eles têm aí nas últimas 6 partidas dentro de casa, agora 7, eles têm 5 vitórias. Então é muito complicado enfrentar o São Bernardo lá no estádio deles. E eu falei que isso seria muito difícil. Falei que o Remo iria ganhar esse jogo, só poderia tentar ganhar esse jogo se conseguisse dominar o meio de campo. E foi exatamente o que o São Bernardo fez. Dominou o meio de campo, dominou todas as ações, parou todas as ações do Clube do Remo, quando ele marcou de forma quase que individual. Aliás, individual o Shoa, que o João Carlos estava grudado nele o tempo todo, e quase que individual o Pablo Roberto. Ou seja, os dois passes, a primeira linha de passe e a segunda linha de passe, que é a chegada no ataque. Realmente isso prejudicou demais. O ataque do Clube do Remo não conseguia produzir, enquanto que o ataque do São Bernardo era muito letal, o ataque do Clube do Remo era muito atabalhoado, muito estabanado. Enfim, uma noite
triste, uma noite trágica, uma estreia pavorosa, tenebrosa, bizarra, diria bizarra, do Clube do Remo. Realmente uma estreia muito ruim. Aí o Remo vai trazer agora toda essa carga de jogo ruim, essa carga de uma estreia ruim, para poder fazer o segundo jogo já no domingo, agora no Mangueirão. Lembrando que vai ser no Mangueirão a pedido da diretoria do Clube do Remo. O jogo estava marcado para o Bainão. A diretoria solicitou que fosse trocado para o Mangueirão. Então agora será no Mangueirão. Enfim, vamos para cima, vamos ajudar, vamos empurrar, vamos torcer. Somos torcedores, somos Fenômeno Azul. A gente não abandona o nosso time, mas o fato é que o Clube do Remo vai carregar para esse segundo jogo esse impacto ruim que foi gerado por essa derrota acachapante, a derrota com o maior número de gols dessa primeira rodada. E assim, começa da pior forma possível a Série C de 2023 para o Clube do Remo. Lembrando que o Botafogo da Paraíba, que vai ser o adversário do Remo no Mangueirão, ganhou o seu jogo contra o Operário por 2-1. Esse jogo que foi disputado antes do jogo do Clube do Remo, no horário antes do jogo do Clube do Remo. Então ele ganhou o Operário por 2-1 e já vem para Belém do Pará carregando essa vitória com uma situação totalmente diferente. É só o primeiro jogo, eu sei disso, mas começa de uma forma muito ruim. Não precisava, mas aconteceu e agora a gente vai para a segunda rodada para tentar, a partir da segunda rodada, quem sabe já, né, seria o ideal, virar essa chave, virar esse jogo, até porque ainda tem a final do Campeonato Paraense para disputar. É um título, precisa desse título, tá? É importantíssimo para poder também continuar de uma forma um pouco melhor nessa Série C. É isso, gente. Essa foi a análise da partida de hoje. Infelizmente, de uma derrota. E, enfim, a gente vai ver o que o técnico Marcelo Cabo vai falar sobre isso, sobre a decisão que ele tomou, sobre a situação do jogo, enfim. E agora voltar para casa, trabalhar, porque tem que ganhar a segunda partida, tem que ganhar o segundo jogo, porque se perder 2 seguidas agora no início, já vai ficar muito difícil, muito complicado, porque a Série C ela é muito disputada e de uma forma muito intensa. Então o Clube do Remo precisa entrar mais focado nesse campeonato. Entrou sem foco, entrou desligado, tomou a pressão, levou a lambada. Agora, amigo, é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque não tem muito tempo não para estar se lamentando. E tem que melhorar a concentração. O time precisa estar mais concentrado do início ao fim, senão a coisa não vai dar certo. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Peço que você que está no vídeo até agora, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação, deixa o like no vídeo, que isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix e com retirada imediata. Então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. É isso, gente. Vamos tentar aí ter um bom final de noite, digamos assim, dormir com a cabeça cheia, pensando já no jogo de domingo, mas lembrando que só é o início, só foi a primeira rodada e dá tempo sim, de sobra, inclusive, para recuperar e virar esse jogo. Mas tem que estar mais concentrado, tem que querer mais. Falta vontade, faltou vontade de novo. Vamos para cima, vamos para cima. Segundo jogo a gente se vê no Mangueirão. Valeu, galera, um abraço, fui.